Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos falar agora sobre posições relativas de um ponto em uma circunferência, ok? Nós vamos continuar nossos estudos aí acerca da geometria analítica. Bom, então quando a gente vai falar de posições relativas entre ponto e circunferência, nós temos três posições que nós podemos classificar aí acerca de um ponto e uma circunferência, tá? Esta comparação deve ser feita através do comprimento do raio, né, a medida do raio dessa circunferência e a distância entre o centro da circunferência e um ponto qualquer que eu tenho aí para analisar, tá? E aí a gente utiliza esse critério para verificar a posição relativa desse ponto em relação à circunferência. Bom, nós temos aqui um ponto A, o centro da circunferência, o ponto P. O ponto A, você vai perceber que ele é interno à circunferência. Se é um ponto interno à circunferência, a distância entre o centro da circunferência e este ponto, você vai perceber que ele vai ser menor do que o raio, beleza? Então vai ser menor do que o raio. Então nós vamos dizer que este ponto A é um ponto interno à circunferência. Agora o ponto B, que nós estamos analisando, ele pertence à circunferência. Perceba que a distância entre o centro da circunferência e o ponto B é o próprio raio. Se é o próprio raio, então nós dizemos que este ponto vai pertencer à circunferência. Já o ponto P, você percebe que ele é um ponto externo à circunferência. Logo, a distância entre o centro da circunferência e este ponto deve ser maior do que o raio. Pessoal, é bem simples, bem tranquilo para a gente entender aí essas classificações, tá? Sempre a gente vai comparar o comprimento do raio da circunferência e a distância entre o centro e este ponto que nós vamos analisar. No caso aqui, analisamos o ponto A, B e o ponto P. Beleza? Essas são as três posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Beleza? Agora vale ressaltar aqui algumas observações para nós analisarmos qual vai ser a posição. Claro, aí a gente vai comparar a distância entre dois pontos. No caso, os pontos que a gente vai trabalhar aqui é o ponto qualquer e o centro da circunferência. O centro da circunferência nada mais é do que um ponto e tem coordenadas x, y. Beleza? Então aqui está um resumo do que a gente acabou de comentar. Beleza? Então lá, a distância de um ponto P1 até o centro, se menor que o raio, então ele é interno. Se for igual ao raio, é pertencente à circunferência, e se for maior que o raio, é externo à circunferência. Beleza? Como é a formulinha da distância entre dois pontos? Nós já aprendemos lá no início, né, da geometria analítica, a gente aprendeu que a distância entre dois pontos nada mais é do que a raiz quadrada de x menos o a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, ok? Claro que aqui o x e o a, o y e o b, a gente está colocando a diferença aqui, porque lá você poderia fazer, por exemplo, xa menos o x, o b, isso ao quadrado, mais o ya menos o yb, isso ao quadrado. Tá? Então aqui são as coordenadas desses dois pontos que nós temos. Então nós estamos partindo aqui da ideia que o x e y passa a ser a coordenada de um ponto P, por exemplo, e o A e o B são as coordenadas do ponto C, que no caso aqui vai ser o centro da nossa circunferência. Beleza? Bom, então aqui é só para a gente entender. Bom, então se nós tornarmos a distância entre dois pontos igual ao raio, ou seja, eu estou dizendo que aquele ponto pertence a essa circunferência, eu vou ter uma equação. Eu vou ter aqui uma equação irracional. E aí, elevando ambos os membros ao quadrado, para a gente cancelar aqui a raiz, né? Ó. Então, nós temos que x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, porque eu coloquei o raio ao quadrado dentro da equação, igual a zero. Então, a gente chega nessa seguinte relação aqui, ó. Se isso aqui acontecer, se for igual a zero, a gente sabe, então, que um determinado ponto vai pertencer a esta circunferência, tá?
A mesma coisa nós temos aqui, ó, C maior que zero, C menor que zero. Maior que zero, então a gente sabe que ele é um ponto exterior à circunferência. E se menor que zero, ele é um ponto interior à circunferência. Beleza? Bom, como é que eu vou saber se um ponto ele pertence à circunferência, se ele é interno, se ele é externo? Basta usar essas relações e no lugar das variáveis x e y, eu vou substituir pelas coordenadas desse ponto P, tá? Então aqui você percebe que nós temos nada mais nada menos que uma equação reduzida da circunferência, onde a gente pega o raio ao quadrado jogando para o lado esquerdo da equação, tá? Então a gente está tendo aqui nada mais é do que a equação da circunferência, ok? Bom, isso também pode se estender para o formato da equação geral, ou também chamada como equação normal da circunferência. Basta você desenvolver os quadrados, mantendo aqui, é claro, esse menos r ao quadrado. Então você vai chegar, ó, na equação normal ou geral da circunferência. E aí é a mesma ideia, tá, pessoal? Se for igual a zero, pertence. Se for maior que zero, é exterior. E se menor que zero, você tem aí que é interior à circunferência. Então esses valores x e y a gente vai considerar aqui como se fosse a coordenada de um determinado ponto, tá? Que a gente possa analisar. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender esse conceito. Então, olha lá. Qual é a posição da origem do sistema? Então, ó, da origem do sistema em relação à circunferência de equação. Então, ele deu uma equação da circunferência. Nós temos aqui, ó. Esta é a nossa equação da circunferência. Aí ele fala assim, ó, qual a posição da origem? Pessoal, quando ele fala a origem do sistema do plano cartesiano, né? A gente sabe que é o ponto 0, 0. Beleza? Então eu quero saber se esse ponto 0, 0, ele pertence a esta circunferência. Bom, como ele me deu aqui a reduzida, nós vamos fazer a mesma ideia que a gente tinha comentado ali na teoria. X menos o 2 ao quadrado, mais o y mais 1 ao quadrado, menos o 4. E aí nós vamos analisar o que vai acontecer com a substituição. Se isso aqui vai ser igual a zero, se vai ser maior que zero, ou se vai ser menor que zero. Então, uma dessas três situações vai acontecer aqui quando eu substituir o x e o y por zero. Então, vamos colocar aqui, ó, 0 menos o 2. Professor, por que você está substituindo por zero? Porque eu tenho aqui a informação do ponto, ó, é o x e o y que nós vamos substituir. Então, 0 menos 2 ao quadrado, mais 0 mais 1 ao quadrado, menos o 4. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4, mais 0 mais 1 dá 1, 1 ao quadrado é 1, menos o 4. Pessoal, então aqui quanto que deu? 4 menos 4 é 0, isso aqui vai dar 1. Pessoal, 1 é maior que 0. Se 1 é maior que 0, então este ponto O, que é a origem, vai ser exterior a essa circunferência. Então, o ponto O, que é a origem do nosso sistema, né? Ele vai ser exterior à circunferência. Beleza? Então, pessoal, é bem simples aqui para a gente verificar a posição desse ponto. No caso, nós trabalhamos nesse exercício uma equação reduzida da circunferência, mas a ideia é a mesma quando você tem uma equação geral e equação normal. Vamos ver aí mais um exercício, olha lá. Bom, exercício 2. Qual é a posição do ponto P? Então, nós temos aí a coordenada desse ponto P em relação à circunferência de equação. Então, olha aí o que está acontecendo. Ele já me deu a equação da circunferência. X² mais y² menos 2x menos o 4y menos o 4 igual a zero. Pessoal, o que nós vamos fazer para descobrir se esse ponto pertence
ou é exterior ou é interior à circunferência? Basta nós substituirmos as coordenadas x e y. Olha lá, o x é o 5, o y é o 3. Então, ó, substituindo vai ficar como? 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos o 2 vezes o x, que é 5, menos o 4 vezes o y, que é 3, menos 4. Vamos verificar agora o que vai acontecer. Se vai ser igual a zero, se vai ser menor que zero, se vai ser maior que zero. Tá? Vamos verificar. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 5 vai dar 10. Como estão em sinais diferentes, então nós temos aqui menos o 10. 4 vezes 3, 12. Sinais diferentes, menos 12. Menos o 4, ok? Vamos resolver aqui, ó, 25 mais o 9, isso aqui vai dar 34, beleza? Agora aqui, ó, devo 10, devo 12, devo 22. Devo 4, então devo 26. Então é menos 26. 34 menos o 26, isso nos dá 8. Pessoal, 8 vai ser o quê? Maior que zero. Então, esse ponto P também ele é exterior à circunferência. Beleza? Bom, então vocês já entenderam. Basta você substituir a coordenada do ponto na equação da circunferência que você tem para analisar a sua posição. Ok? Vamos fazer aqui mais dois exercícios bem interessantes que vai trabalhar esse conceito acerca de pontos em relação à circunferência e até um sistema aqui de coordenadas. Então, nesse exercício 3, ele está falando aí, ó, represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos P, que tem coordenada x, y, para os quais tem C. Então, eu quero todos os pontos que vão satisfazer, ó, ele me deu a equação da circunferência e esses pontos é menor que zero. Pessoal, os pontos que vão ser substituídos aqui, x, y, tem que ser menor que zero. Qual vai ser a posição desses pontos em relação à circunferência? Vai ser interna à circunferência. Então, eu quero todos os pontos que são internos a esta circunferência. Bom, então para saber isso, primeiro nós vamos localizar aqui qual vai ser o centro da circunferência e qual é o raio da circunferência, para que nós possamos desenhar aqui, né, representar esse conjunto de pontos. Então vamos lá, ó. Nós aprendemos já a verificar essas coordenadas da seguinte maneira. Bom, eu quero localizar o x do centro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está acompanhando a minha variável x, ó. Tomar cuidado, tem um sinal aqui menos 4, né? Então é menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2, nós temos que vai ser igual a 2. Então eu já tenho a coordenada do x do centro. O y do centro, basta pegar que está acompanhando o y. É menos o 2. Vou dividir por menos 2. Isso vai dar 1. Bom, então a gente já achou a coordenada do centro da circunferência, que vai ser 2 e 1. Beleza? Então essa é a coordenada do centro da circunferência. Bom, como é que eu vou localizar o raio da minha circunferência, pessoal? Bom, o raio da circunferência, ele é dado também por uma formulinha que a gente aprendeu, tá? Vai ser a raiz quadrada do A quadrado mais o B quadrado menos o C, tá? Bom, quem é esse A e quem é esse B? O A e B que eu estou colocando aqui são as coordenadas do nosso centro, tá? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Então, vamos colocar aqui, ó, o raio vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos o C. Quem é o C? O C é o nosso termo independente que está aparecendo aqui, ó, na nossa equação. Então, é menos 4.
Então, como é menos com menos é dar mais, então já vou colocar aqui direto, ó, mais 4. Então, o raio é a raiz quadrada, vamos resolver aqui. 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais o 4. Bom, então o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de quem? 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Isso vai ser igual a 3, beleza? Claro, né, pessoal? Então aqui a gente sabe que vamos considerar sempre a parte positiva, porque a gente está trabalhando com comprimento. Então a raiz quadrada do 9 vai ser igual a 3. Então o raio dessa circunferência será igual a 3, beleza? Bom, então eu tenho uma circunferência de centro 2, 1 e raio igual a 3. Mas eu vou mostrar aqui o desenho para vocês como vai ficar e já vamos discutir o porquê. Bom, então olha lá. Essa relação aqui, ó, por que está tracejado, professor? Porque, ó, ele quer apenas menor que zero. Então, ele quer os pontos internos da circunferência. Então, é toda essa parte aqui, ó, que está achurada, tá? Toda essa parte azul aqui, internamente, é o que nos interessa. Por isso, a circunferência está tracejada, porque eu não quero os pontos que pertencem à circunferência. Eu quero apenas os pontos que são internos à circunferência. Beleza? Então aqui, é claro, a gente tem o centro dessa circunferência, que a gente já encontrou, que é a coordenada 2, 1, né? Então nós temos aqui o ponto O, que é o centro da circunferência, e o raio dessa circunferência, que vai ser igual a 3. Beleza? Bom, então essa aqui é a representação do plano cartesiano para satisfazer essa condição, ok? Vamos fazer mais uma ideia aqui, ó, mas é a mesma construção, tá? A gente tem aqui, ó, represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos x e y, para os quais aí nós temos a mesma equação da circunferência, só que com uma única diferença, ó. Eu quero os pontos que são maiores igual a zero. O que isso significa? Se é maior que zero, eu quero os pontos exteriores à circunferência. E se está igual a zero, então eu quero também os pontos que pertencem a essa circunferência, ok? Bom, pessoal, então a gente já calculou aqui o centro, que é 2, 1, que é a mesma equação, e nós já calculamos o raio, que vai ser igual a 3. Agora a gente vai representar que pontos são esses. Então, olhando aqui para o nosso gráfico, né, a representação no plano cartesiano, perceba que a nossa circunferência agora ela está completa, porque eu quero esses pontos que pertencem à circunferência por causa do sinal de igual que está aqui na nossa inequação, né, que é a representação da equação da circunferência. E como é maior que zero, eu quero todos esses pontos que estão externos à circunferência, ok? Então, essa é a representação do plano cartesiano que representa o conjunto desses pontos, tá? Então, o que me interessa aqui são os pontos externos à circunferência, juntamente com aqueles que pertencem à circunferência. Beleza, pessoal? Bom, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.